Semana passada eu ministrei a primeira dimensão dessa obra, que é a obra que Jesus já fez por nós, aquilo que Jesus já realizou na cruz do Calvário pela nossa vida. Se você não pôde assistir, está no nosso canal no YouTube, você pode assistir depois a mensagem domingo passado. E quando nós olhamos, irmãos, a mensagem da cruz, a primeira dimensão daquilo que Deus já fez por nós, a cruz, irmãos, ela vai dar a legalidade. A cruz vem validar que esta obra se inicie em nossa vida, mas a cruz também, ela é a garantia que Ele vai terminar o que Ele começou em nome de Jesus, amém, irmãos? E a obra que Jesus fez na cruz por nós, ela também vai liberar a segunda dimensão da obra de Deus nas nossas vidas, que é a obra que Deus faz para nós. O que é este para nós? O que é isso que Deus entrega para nós? Quando Cristo, irmãos, morreu na cruz do Calvário, Ele deixou uma herança para nós. A herança, esse presente que Ele deu para nós, o maior de todos esses presentes é a nossa salvação, a vida eterna, o direito de morarmos na eternidade com o Senhor, amém, igreja? Mas é somente para quando chegarmos no céu? Não. Ele tem presentes, Ele tem bênçãos para a nossa vida aqui neste mundo. Ele tem cura, Ele tem milagre, Ele tem libertação, Ele tem conquista, Ele tem a prosperidade para nós. A Bíblia diz que Jesus se fez de pobre para que nós pudéssemos enriquecer. A Bíblia diz que Jesus levou a enfermidade para que nós pudéssemos receber a cura. A Bíblia diz que Jesus, Ele foi desonrado para que nós pudéssemos receber a honra e o reconhecimento em nossa vida. Quando nós ministramos, irmãos, essas bênçãos, esses presentes que Deus dá para nós, geralmente nós temos dois extremos que são muito errados. Um primeiro extremo, presta atenção nisso, é um extremo que muitos fazem da vida cristã, das bênçãos, a essência da vida cristã. O que significa fazer das bênçãos a essência da vida cristã? Significa a pessoa, ela pensar e viver o seguinte, que ela é crente, ela é um cristão, ela busca Deus só para receber bênção. Isso é fazer da essência da vida cristã bênção, ou seja, ela só quer receber o que Deus tem para ela. Na verdade, para essa pessoa, Deus é um grande Papai Noel, Deus é um grande gênio da lâmpada que tem que dar o que ela quer. Se Deus não der o que ela quer, ela já fica emburradinha, ela já começa a questionar a fé, que adianta orar, que adianta ir na igreja. Então muitos fazem disso algo errado, fazem de ter uma bênção o único motivo para ser um cristão, e isso está errado. Por outro lado, nós temos um outro extremo, enquanto alguns fazem disso a única motivação para ser crente, outros muitas vezes não têm a fé para receber o que Deus tem dado para eles. Muitas vezes por causa de críticas de pessoas, às vezes por causa do desânimo, da tristeza, do medo, às vezes por não ter aquela fé, deixam de viver grandes bênçãos que Deus reservou para nós. Nós não vivemos aquilo que o Senhor conquistou na cruz, irmãos, para a nossa vida. E sabe, irmãos, que isso é uma forma de nós não vivermos a transformação. Quando nós não buscamos, irmãos, o que Deus tem para nós, muitas vezes o evangelho ele fica algo apenas intelectual. A igreja ela fica um grande grupo social de pessoas que se gostam de estar juntos e não tem transformação. Deus, irmão, já deixou disponível para você as bênçãos conquistadas na cruz do Calvário. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que cura, que liberta, que restaura. Não é à toa que a Bíblia deixa de Gênesis até Apocalipse histórias de curas e milagres, porque temos um Deus do impossível. Lucas 1:37 diz que nada é impossível para o nosso Deus. Quando nós não buscamos, irmãos, essas bênçãos, sabia que nós estamos, de uma certa forma, também até ofendendo o amor de Deus por nós. A Bíblia nos diz que Deus, Ele é o nosso Pai. Como que fica um pai que tem um filho e pode ajudar o filho e o filho não pede ajuda? O pai se sente ofendido. Alguns dias atrás, a minha filha Kelly estava na escola e estava passando bem, estava um pouquinho de dor no estômago. Ela ligou: pai, vem me buscar. E eu estava indo, irmãos, no caminho buscando ela e pensando no amor de Deus por nós, como Deus é como um pai para nós. E eu fiquei imaginando, e você que é pai e mãe, imagine o seguinte cenário: imagina que o seu filho precisa de algo, ele não pede para você. E eu fiquei imaginando, imagine se a minha filha falar assim: eu não vou ligar para o meu pai, porque meu pai é muito insensível. Meu pai vai falar assim: é frescura da menina, ele não vai vir me buscar não.
Você imagina como que eu ficaria se eu soubesse que a minha filha deixou de pedir a minha ajuda? Você imaginou se minha filha falasse assim, quer saber, eu vou ligar para outro pai, porque esse pai não cuida de mim? Eu ficaria ofendido. Você imagina como que fica o coração de Deus, que é o nosso Pai, olhando todas as nossas necessidades, e Ele sendo Deus tão poderoso, e o Deus do impossível, e a gente não busca Ele, e às vezes estamos buscando ajuda em outros deuses. Quando nós não buscamos, irmãos, as bênçãos de Deus, ofendemos o amor de Deus. Mas também quando nós não buscamos as bênçãos de Deus, irmãos, nós também estamos ofendendo a grandeza de Deus, porque Ele é Deus poderoso, Ele é o Deus do impossível. Será que eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Sabe, irmãos, o nosso Deus é grande, e um Deus grande quer fazer uma obra grande. Por isso nós devemos sonhar, sonhe grande na sua vida, tenha sonhos e projetos grandes. Deus, irmãos, honra sonhos grandes, porque sonhos grandes honram a Deus. Eu vou repetir, Deus, Ele honra sonhos grandes, porque grandes sonhos revelam a grandeza de Deus. Sonhe grande, tenha fé e creia. Aumente a sua expectativa. Aumente a expectativa. Aumente a sua fé e creia que Ele pode realizar o impossível, Ele pode realizar esse milagre. Não fique preso ao desânimo, não fique preso ao medo, não fique preso, irmãos, ao pessimismo deste mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele vai realizar a obra na nossa vida, essa obra que estamos ministrando esse mês, Ele vai realizar de acordo com a nossa fé. Olha o que Jesus disse, leia comigo Mateus capítulo 9, versículo 28. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e eles lhe perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Olha o que Jesus perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor, nós cremos. Olha o que diz o versículo 29, e ele tocando nos olhos deles, disse, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Eu vou repetir o versículo, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Faz assim comigo, diga assim, uau. Você entendeu esse versículo? Seja feito de acordo com a fé que você tem. Deus vai fazer a obra na sua vida para você, de acordo com a fé que você tem. Se a tua fé for aqui, pequena e baixa, Ele vai fazer isso. Mas se a tua fé for alta, a sua expectativa for alta, se a tua expectativa for grande, Ele vai fazer algo grande. Não é à toa que Jesus conferia a fé das pessoas antes de fazer o milagre. Por que Jesus muitas vezes chegava para a pessoa e perguntava, o que queres que eu te faça? Qual é o nível da tua fé? Qual é a expectativa que você tem? Quanto que você deseja o milagre? Por que Jesus fazia isso, irmãos? Para revelar o que estava no coração da pessoa. Jesus chega para um cego e pergunta, o que você quer que eu faça na sua vida? O cego, irmãos, ele podia pedir cura, era óbvio, mas por que Jesus perguntou? Porque o cego poderia pedir tantas outras coisas. Ele poderia, na verdade, pedir a Deus, eu quero um dinheiro, porque eu não creio que eu possa ser curado. Então que eu consiga um dinheiro, para eu poder pagar alguém para me ajudar. Ou seja, Jesus iria fazer de acordo com a fé dele. Jesus vai fazer, irmãos, de acordo com a nossa fé. Infelizmente, irmãos, nós vivemos num mundo extremamente negativo. Um mundo pessimista, um mundo que está preso no medo. Preste atenção nisso, o medo, irmãos, ele ativa as forças de Satanás. Jó capítulo 3 diz que Jó dizia, o medo que eu temia me aconteceu. Mas se o medo ele ativa as forças de Satanás, a fé ativa as forças de Deus, a fé ativa o poder de Deus sobre nós. Por isso aumente a sua expectativa. Você que está no culto online, escreva aí, estou aumentando a minha expectativa. Levante sua mão e diga assim, eu creio que nesta noite a minha fé está crescendo. Faz assim com a sua mãozinha, vira para quem está do seu lado, mesmo à distância, e faz assim para ele assim, aumenta a expectativa, fala para ele aí. Sabe, igreja, o tempo que você gasta com uma expectativa baixa ou negativa é ao mesmo tempo que você vai gastar com uma expectativa boa e alta. Então por que eu vou gastar tempo com uma expectativa baixa, se eu posso ter uma expectativa alta? Por que eu vou gastar um tempo com uma expectativa negativa, se eu posso ter uma expectativa de bênção e vitória na minha vida?
Quando começou todo esse período difícil, irmãos, nós começamos a profetizar em nossa igreja. Jeremias capítulo 17, versículo 8. E sabe o que diz Jeremias 17, 8? A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, mesmo no tempo da seca, nos tempos difíceis, não vão deixar de dar frutos. Você pode pôr uma expectativa para o tempo difícil e dizer: olha, se eu sobreviver já está bom. Eu lembro que uma vez conversando com meu sogro, o pastor Plínio, a gente conversando com ele, eu falei assim: olha, se Deus fizer isso, já está bom. Quem já falou isso para Deus? Deus vai fazer de acordo com a sua fé. Se eu conseguir um emprego, já está bom. Quantos aqui estão orando talvez? Se eu conseguir um emprego, já está bom. Deus fala assim: então está bom. Que emprego você quer? Qualquer um, Deus. Se eu conseguir um, já está bom. Ele vai dar de acordo com a sua fé. Agora, se falar: não, Deus, eu quero um emprego assim, eu quero um negócio desse jeito, Senhor, eu preciso desse jeito, eu creio que o Senhor pode me dar isso. Ele vai dar de acordo com a sua fé. Então você pode dizer: quer saber, se eu sobreviver, está bom. Não, nós podemos ter uma expectativa mais alta. E nós começamos nesse tempo difícil dizer: Senhor, nós não aceitamos sobreviver, nós não vamos terminar da forma que a gente começou. Quando terminar, nós vamos estar maiores, melhores, e vamos crescer em nome de Jesus. E sabe o que está acontecendo? A igreja está crescendo, e você vai crescer também em nome de Jesus. Agora vem mais uns 15 dias aí, né, irmãos? E tem gente que já fala assim: se eu não engordar nesses 15 dias, já está bom. Aumenta a expectativa, irmão. Você não vai engordar, mas também vai emagrecer em nome de Jesus. Vocês tomaram posse dessa, né? Vai emagrecer. Não, só não se engordar. Não, vai emagrecer, irmão, em nome de Jesus. Vai se pesar, mas não pesa hoje não, porque hoje já está muito tarde o horário, né? Você tem que pesar assim de manhãzinha. Você sai da cama e pesa direto. Não toma nem água para ganhar umas graminhas ali. Mas aumente a sua expectativa. Pais que estão aqui, aumente a expectativa em relação aos seus filhos. Os jovens, as crianças, adolescentes hoje, irmãos, estão vivendo num mundo tão negativo, vivendo num mundo tão difícil. Infelizmente, o número de suicídios em adolescentes cresceu de forma assustadora nesse último ano. Pais que estão aqui, tenham grande expectativa para os seus filhos. Lembro quando a minha filha Kelly era pequenininha, certa vez uma pessoa falou assim para mim: ai, que bonitinha ela. Olha, toma cuidado, hein, que quando crescer vai dar trabalho. E eu: você está amarrado em nome de Jesus, sai para lá, capeta. Está anulado esse negócio que vai dar trabalho. Não, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que os nossos filhos são como flechas que vão além de nós. Levante sua mão e diga assim: meus filhos são como flechas. Diga bem forte: meus filhos irão além de mim. Pais que estão aqui, diga isso para os seus filhos. Fala para eles que você acredita neles. Diga para o seu filho e fala: filho, eu acredito em você, meu filho. Eles estão precisando ouvir isso. Avós, tios, diga para todos da sua família: eu acredito em você, você tem potencial, você pode. Mas sabe que sempre temos chatos, né, gente? Aí o chato já começa assim, vai ficar colocando pressão na criança. Sai com a sua chatice para lá. Pressão é você ficar dizendo assim: olha, se não passar na faculdade eu vou matar você. Isso é pressão, irmãos. Dizer: eu tenho uma grande expectativa, eu acredito em você, é profetizar as bênçãos. A Bíblia diz que o milagre acontece de acordo com a nossa boca, irmãos. Se tiver na nossa boca palavras de vida ou palavras de morte, profetiza a vida na vida dos teus filhos. Profetiza que eles vão crescer. Quando for entrar naquela reunião, quando for fazer aquela venda, profetiza, vai com expectativa grande. Ao invés de começar o dia: meu dia hoje vai ser bom. Não, meu dia vai ser ótimo em nome de Jesus. Talvez na sua família você tenha um histórico de doença, porque a avó tinha, o avô tinha, quem sei quem tinha. Aí de repente um dia você acorda com uma dorzinha aqui. Ai, chegou a minha vez agora. Está amarrado em nome de Jesus, irmãos. Para com isso, né? Às vezes é só que você comeu demais e exagerou no negócio. Veja bem, irmãos, não estou dizendo que você tem que ser alienado, amém, irmãos?
Claro, se você tem um histórico, tem que estar atento, fazer os exames. Agora não fica assim, pilhado, nervoso, qualquer coisinha, e já profetizando, não. Quer saber do quê? Está preparado para receber essa palavra? Eu já vou adiantar um pouquinho de quarta. A partir de você começa uma nova história na sua casa. A partir de você começa um histórico de vida, casamentos duradouros, família feliz, saúde, prosperidade, crescimento. Tenha grande expectativa, porque Deus vai fazer de acordo com a nossa fé. Jesus disse: seja feito de acordo com o que vocês creem. Sabe, irmãos, muitas vezes os pensamentos vêm na nossa mente. Vem o pensamento negativo, nós somos seres humanos, passa na nossa mente. Sofremos isso. Os pensamentos, irmãos, certa vez eu li algo que achei muito interessante. São como se fossem pássaros. Você não consegue impedir que um pássaro voe sobre você. Consegue impedir? Não. Se um passarinho quiser voar em cima de você, ele voa. Agora, fazer um ninho na tua cabeça, se um passarinho fizer um ninho na sua cabeça, é porque você deixou. O pensamento muitas vezes pode vir e eu não tenho controle sobre ele. Vem o medo. Será que vai acontecer? Será que eu vou ficar doente também? Será que vai acontecer isso? E se eu perder meu emprego? E aquilo lá, e o medo vem, aquele desânimo, será que adianta orar mesmo? Às vezes o pensamento vem. Talvez eu não tenha o controle sobre isso, mas eu posso repreendê-lo em nome de Jesus. Eu posso expulsar. Nós temos que ter, irmãos, uma disciplina mental. Nós temos que dominar os nossos pensamentos. Você já percebeu que todo culto eu faço isso? Talvez vocês nem perceberam, mas todo culto eu falo que nós oramos: Satanás, pega tudo que é teu e solta o quê? A minha mente, solta o meu coração. Nós temos que expulsar esses pensamentos e declararmos vida e vida abundante. Por isso diga assim comigo: eu vou aumentar a minha expectativa. Você crê nisso em nome de Jesus? Você pode aplaudir Jesus por isso? Aplauda dando glória a Deus. Diga bem forte: eu tenho fé. Diga bem forte: não vou ser abalado. Diga: o meu Deus está comigo. Diga: agindo Deus, ninguém impedirá. Diga: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Profetiza e aumente a sua expectativa. Mas nós não temos, irmãos, que só vencer o medo, o desânimo, a tristeza, não. Muitas vezes nós não temos assim a fé maior, porque às vezes você sabia que sem a gente perceber, às vezes inconscientemente, às vezes nós temos receio de crescer na vida, porque às vezes a gente não quer pagar o preço do crescimento. Isaías capítulo 1, verso 19 diz: se você quiser e obedecer a Deus, comerá o melhor desta terra. Toda vez que eu leio esse versículo, eu falo assim: Deus, será que isso mesmo? Será que tem alguém que não quer o melhor? Mas, irmãos, eu creio na Bíblia, e se a Bíblia diz, se você quiser, é porque muitas vezes a gente não quer. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos dispostos a passar e pagar o preço que o crescimento ele exige na nossa vida. E às vezes a gente não busca, a gente não pede, porque crescer dói. Diga comigo: crescer dói. Às vezes o adolescente, você leva ele no médico, está com dor, o médico fala assim: não tem nada. O que está acontecendo? Ele somente está o quê? Crescendo. E eu queria mostrar isso desse jeito. Presta atenção aqui, ó. Pedi para o pessoal preparar. Olha que coisa linda aqui. Acho que pega lá na tela, né? Isso. Irmãos, cada degrau dessas escadas é um nível da nossa vida. A nossa vida é feita de níveis. Mas a nossa vida, ela não é uma única escada. Por que nós temos várias escadas? Porque a nossa vida ela muda de cenários, a nossa vida passa por estágios, a nossa vida ela passa por mudanças, amém, igreja? Então imagine que a sua vida ela tem vários degraus, várias escadas e estágios diferentes. Todos nós, irmãos, estamos crescendo em nome de Jesus, mas você sabia que nós podemos ficar estagnados nos degraus da nossa vida? Em todos esses degraus, nós podemos muitas vezes ficar parados, estagnados. Só que existe alguns momentos que essa estagnação tem uma tendência a ser maior do que a outra. Quando que é isso? Presta atenção. Quando você está no topo de um nível, no topo de uma escada, e você tem que ir para o primeiro nível do outro estágio. Esses momentos aqui, ó,
quando você sai do topo de um nível para o primeiro nível do próximo estágio, são os momentos que podem haver maior estagnação, porque são os momentos de maiores mudanças na nossa vida. Deixa eu contar algo que tem acontecido lá em casa, tem sido muito engraçado, para a gente entender isso. Lá em casa nós temos 2 filhos, né? E a Kelly e o Elliot, eles estudam na mesma escola, e só que cada um estuda num prédio diferente. O prédio que o Elliot estuda vai desde o fundamental até o 7º ano, e a Keren, o prédio que ela estuda vai do 8º ano até o 3º ano do colegial, do ensino médio. E coincidentemente, olha que algo interessante, o Elliot esse ano, ele está no 7º ano, ou seja, ele é a turma mais velha daquele prédio. E a Keren ela está no 3º ano, ela é a turma mais velha do ensino médio. Então esse ano, gente, eles estão se achando, sabe? Esse ano eles andam assim, não, porque nós somos os mais velhos, sabe? Aí minha filha fala assim, pai, nós somos a gangue do terceirão, né? Olha, né? O gangue eu acrescentei aqui, né? Nós somos o terceirão, pai. E esses dias, pai, nós entramos no 1º ano, nós somos o 3º. Falou, vocês têm que obedecer a gente porque a gente é do 3º. E olha, vocês pensam que as provas são difíceis, mas vocês não sabem a hora que vocês chegarem no 3º ano, aí que vocês vão ver. Então eles estão crescendo, sabe? E o Elliot, ele está na turma mais velha do prédio dele. Aí tem a gangue do 7º ano, sabe? E eles andam assim, né? E o Elliot não é grandão, né? Então é um sarro. Eles estão no último degrau. Fizeram até um menininho aqui, ó. Acho que sou eu, viu, irmãos? Tá magrinho, toma posse em nome de Jesus, né? Esses dias uma irmã, uma senhorinha na igreja, falou assim, pastor, eu sonhei com o senhor. Eu falei, eu estava magro no sonho. Toma, que seja profético. Olha o que acontece. Então veja bem, esse ano a Keren está no último degrau. Só que o ano que vem, em nome de Jesus, ela vai para a faculdade. Só que quando ela chegar na faculdade, ela está num estágio acima, amém, igreja? Ela saiu do ensino médio e foi para a faculdade. Só que no ano que vem ela está no 1º ano da faculdade. Aí ela vai ser caloura. Aí o pessoal do 4º ano vai ficar embalado. Aí ela vai crescer na faculdade, em nome de Jesus, ela vai chegar até o último ano da faculdade. Ela vai ficar embaladona de novo. Só que na hora que ela terminar a faculdade, ela vai para o mercado de trabalho. E ela começa tudo de novo. Quer ver que nós podemos olhar para o rei Davi. O rei Davi passou por isso. O rei Davi estava lá no pasto, foi ungido rei. Aí ele foi começar a arranjar um bico lá no palácio, ele tocava a harpa para Saul. Aí até que ele matou Golias, no topo, ficou famosinho, embaladinho, né? Só que depois ele sai, depois que ele mata Golias, ele sai do serviço no campo e entra para o exército de Israel. No exército de Israel ele volta a ser um soldado simples. No exército ele está melhor do que no pasto. Quem está dentro, diga amém. Só que ele tem que começar tudo de novo. E depois ele vai crescendo, depois ele se torna o comandante principal do exército. Mas Deus não queria que ele fosse comandante principal do exército. Deus estava preparando para que ele fosse o rei da nação. Ele é perseguido por Saul, ele forma o seu próprio exército, depois ele começa a liderar algumas tribos de Israel, até que ele se torna rei das 12 tribos de Israel. Quer ver algo que tem acontecido? Não sei se você tem reparado, nós temos visto muitos jovens adultos que não querem entrar na vida de casado. Presta atenção nisso. Por que muitas vezes eles não querem? Veja bem, não estou generalizando, não são todos. Muitos jovens, eles chegam ao topo da vida de solteiro. Às vezes com 27, 28 anos de idade, já estão formados, mestrado, às vezes estão ganhando muito bem, tem até o seu apartamento próprio, que às vezes tem gente pagando aluguel ainda. Ele está no topo da vida de solteiro. E aí ele sabe que se ele entrar na vida de casado, por que estão dando risada os casados? Vai desanimar ele, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão desanimando ele, né? Glória a Deus, né? Aí ele entra na vida de casado. Aí ele está num estágio melhor, está casado agora, mas tem que começar de novo, ele tem que dividir o dinheiro. Aí aquelas camisetas de marca, agora é fralda, né? E aí ele vai crescendo, ele tem o filho. Olha, quer ver? Presta atenção nisso. Já percebeu que muitos casais param no primeiro filho? Porque ele chega no topo da vida do primeiro filho. 4 anos, 5 anos, já passou aquele período crítico, ele organizou a vida dele. Na hora que ele pensa em ter o segundo e começar tudo de novo, ele assusta.
presta atenção nisso, às vezes, um crescimento profissional. O profissional, ele está aqui ganhando muito bem, mas ele abre a empresa dele, ele está num estágio melhor. Só que ele tem que começar tudo de novo. Pode acontecer que nesse nível o seu salário é mais baixo que nesse, porque você teve que entrar num processo de recomeçar. E muitos de nós talvez estamos com medo de recomeçar, medo de subir esse próximo nível, porque isso vai mexer com as nossas estruturas. Quando a gente sobe de nível, nós temos que abrir mão do controle. Não dá para você crescer e ter o controle de tudo ao mesmo tempo. Ou você cresce ou você tem o controle, os dois não caminham juntos. Às vezes tem que aprender a delegar, e a gente pensa que delegar é fácil, delegar dá mais trabalho, porque é mais fácil você fazer você mesmo o negócio. Que delegar você tem que ensinar, tem que treinar, tem que conferir. Talvez há mulheres aqui que teriam condições, talvez ter uma pessoa para ajudar na sua casa, de vez em quando, uma faxineira. Mas sabe que tem irmã que não contrata, não é porque não tem dinheiro não, é porque não limpa do meu jeito. Porque do meu jeito ninguém consegue fazer. Claro, você vai ter uma revelação divina agora muito profunda, sabe, gente? Precisa de 10 anos de teologia para ter essa revelação, sabe? Do seu jeito, só você pode fazer. Olha que revelação. Se eu quiser as coisas do meu jeito, só eu faço. Eu tenho que abrir mão do controle. Eu tenho que voltar a ter um coração de aprendiz. Eu tenho que aprender de novo, porque agora eu estou num novo degrau. Talvez eu tenha que fazer novos cursos, talvez eu tenha que me reinventar agora. Mas eu gosto de fazer venda assim. Eu gosto de chamar o cliente e tomar um cafezinho com ele. Esse negócio de venda online não é para mim. Ah, meu filho, vai pensando assim. Ah, mas eu não gosto de ficar fazendo uns vídeos. Mas tem que fazer, porque é um novo, mas tem que reaprender. É difícil? É difícil. Muitas vezes nós não temos humildade. Posso pregar, igreja? Muitas vezes não temos humildade para sentar e aprender de novo. Eu prefiro ficar no topo desse degrau do que ser humilde e aprender e crescer mais na minha vida. Se coloque de pé glorificando a Deus. Deus está falando com você? Às vezes não queremos deixar aquilo que foi bom no estágio para avançar naquilo que vai ser melhor no outro. E sabe, igreja, às vezes estamos acomodados aqui. Chegamos num topo de um degrau, mas Deus tem algo maior para nós. Talvez você nunca ouviu falar desse jeito, uma pregação, mas eu vou falar que Deus colocou no meu coração. Tem gente aqui que está ano demais no terceirão, enquanto tem uma universidade para você. Deus tem algo maior. E porque Deus ama você, Ele tem que mexer com a sua vida, para tirar você daquele conformismo. Eu li algo interessante esses dias, que décadas atrás, a costa oeste dos Estados Unidos, eles começaram a consumir salmão demais. Só que tinha que transportar de uma ponta do país até a outra ponta. E quando transportava o salmão, quando ele chegava no outro lado, tinha que transportar congelado. Então quando chegava lá, o sabor não ficava daquele jeito, como se fosse fresco, né? Então os produtores, eles começaram a fazer algo. Eles começaram a transportar em tanques, para que o peixe chegasse vivo, né? Aí fosse comido já no local lá, para chegar. Mas sabia que o sabor ainda não estava no mesmo nível. Eles começaram a dizer, alguma coisa está errada. Por que o peixe de um lado do país é um sabor e do outro lado ele não chega no mesmo sabor? Sabe o que eles descobriram? Que mesmo transportando o peixe no tanque, o peixe ficava parado demais, acomodado. Olha que algo interessante. Aí eles foram e pesquisaram qual era o peixe predator do salmão, e colocaram o peixe dentro. Então agora o salmão tinha que ficar fugindo, senão o outro peixe ia comer ele. E quando ele ficava fugindo, olha o que acontecia, ele entrava em movimento. E ao entrar em movimento, a carne então conseguia chegar no sabor igualzinho do outro lado. Às vezes Deus permite umas coisas para perseguir a gente, mas adversidades para dar uma mexida, porque a gente está acomodado. Porque há um plano, uma grande obra de Deus na sua vida.
há um potencial dentro de você, há um projeto de Deus dentro de você, há sonhos de Deus para a sua vida que não foram despertados ainda. E talvez está sendo difícil, falar: Deus, porque o Senhor está chacoalhando a minha vida? Deus está dizendo: não é para acabar com você, não é para destruir você, meu filho e minha filha, é porque eu tenho um novo nível na sua vida. Por isso aumente a sua expectativa hoje. Vença o medo, vença o desânimo, vença o pessimismo. Tenha coragem de enfrentar as mudanças. Pague o preço, o desconforto dos novos níveis, mas diga: Senhor, eu quero viver a obra que o Senhor tem para a minha vida.